Olá pessoal, vamos dar início aqui a um diálogo sobre a história do direito, trabalhando nesse contexto nosso aqui hoje, a questão do direito no contexto da Idade Média. É importante destacar uma questão, que na Idade Média o direito viveu grandes transformações. O direito absorveu as mudanças, as transformações oriundas desse contexto da Idade Média, criando novas formas de regulamentação social, políticas e jurídicas. Portanto, o direito no contexto da Idade Média experimenta as grandes transformações que o próprio contexto da Idade Média está favorecendo, portanto. Então, a ideia aqui é nós iniciarmos, portanto, um diálogo sobre a dogmática jurídico-canônica medieval, né, nessa nossa primeira parte, portanto, desse nosso diálogo. Entendendo que a Idade Média é um período riquíssimo da história de toda a humanidade, que tem um impacto, que tem uma forma nova de organização que vai se desenrolar para toda a humanidade. Nesse contexto, portanto, da Idade Média vão ocorrer importantes transformações na sociedade, na vida política e também, por que não, no direito e nas concepções de justiça. Todas as instituições vão experimentar grandes transformações e o próprio modo como o ser humano passa a olhar para si mesmo, a concepção, portanto, que o ser humano tem de si, também experimenta grandes transformações, gerando grandes consequências em todas as áreas, em todos os segmentos da vida humana. Um elemento que talvez comece a marcar essas transformações todas se dá a partir de um importante documento chamado Edito da Tolerância de Milão, promulgado em 313 d.C. Esse documento se apresenta pela primeira vez na história a neutralidade do Império Romano frente às questões religiosas. É um documento, portanto, proclamatório, para o qual se determina que o Império Romano, no qual se determina que o Império Romano seria agora neutro em relação aos credos religiosos. Ou seja, o Império Romano apresentaria uma certa neutralidade frente às questões religiosas, acabando, portanto, de modo oficial com a perseguição que era sancionada, que era oficialmente levada a cabo pelo Império Romano. Especialmente a perseguição sobre os cristãos. No fundo, o Edito de Milão vai promover uma relação de maior tolerância e, vamos dizer assim, a legalização do cristianismo no contexto do Império Romano. O Edito, portanto, de Tolerância de Milão, de 313, vai promover a legalização ou mesmo a institucionalização do cristianismo pelo imperador Constantino. Essa legalização, portanto, do catolicismo por parte do imperador Constantino colabora, portanto, para o desenvolvimento da Igreja como autoridade religiosa temporal no contexto do Império Romano, que permanece, que vai perdurar mesmo após o fim, mesmo após a queda do Império Romano. A Igreja, portanto, nesse novo contexto agora da Idade Média, se apresenta como força de coesão. A Igreja, portanto, observa-se que a Igreja é uma das poucas instituições que sobrevive à desintegração do Império Romano. Ou seja, como grande senhora feudal, como grande proprietária de vastas extensões de terra e também detentora de um poder temporal, em toda a Europa, durante o período medieval, a Igreja se apresenta, então, como uma importante instituição nesse contexto, sobrevivendo, portanto, né, à desintegração do próprio Império. O que a gente vai observar, por exemplo, é que as poucas cidades que sobreviveram à desintegração do Império Romano foram aquelas cidades que tinham uma grande força episcopal, ou seja, uma grande força religiosa, que essa força, portanto, que possibilita essa coesão social, sobrevivendo à desintegração de todo o Império. Portanto, nós podemos dizer que a Igreja é a grande sobrevivente dos destroços da desintegração do Império Romano e que entra agora no contexto, no período da Idade Média, como a principal instituição articuladora e organizadora desta sociedade nascente. Uma sociedade nascente
dessa desintegração do Império Romano. E aí nós nos perguntamos aqui dentro do nosso contexto, bem, e o direito? Aquele direito romano que vimos lá no contexto do Alto Império, do Baixo Império Romano, como é que aquela organização toda do direito romano, como é que ela permanece ou não no contexto agora da Idade Média? Na realidade, o que a gente vai observar é que a existência agora, a ocorrência agora do chamado direito canônico, ou seja, esse conjunto de leis e de regulamentos que são feitos, que são adotados pelos líderes da igreja agora, né, para o governo e organização da fé cristã, para o governo e organização dos membros dessa fé cristã. Esse direito canônico, portanto, é o grande elemento agora articulador da justiça e do direito no contexto da Idade Média. Portanto, esse contexto de Idade Média, que nós normalmente classificamos aí entre o século V e o século XV, né, ele será dominado, portanto, pela ocorrência dos chamados tribunais eclesiásticos, ou seja, o direito canônico, então, agora será, durante a Idade Média, o único direito escrito. E o fato desse direito ser o direito escrito dava a esse direito o primeiro lugar em muitos lugares da Europa. Porque o que imperava no contexto da sociedade europeia, no contexto da Idade Média, era a oralidade. Né? Ou seja, as pessoas eram analfabetas e o que imperava era a oralidade. E o único direito escrito nesse contexto é o direito canônico. Né? Então, apesar da vantagem de ser escrito, esse direito também era estudado, comentado, discutido e seria, portanto, agora a base, né, dos chamados tribunais eclesiásticos. Portanto, o direito canônico toma um lugar de muita importância no contexto de toda a Idade Média. O direito canônico, portanto, como nós vimos anteriormente, é esse direito, basicamente um direito religioso, né? Como ocorre, por exemplo, no direito hebraico, hindu, ou mesmo no direito muçulmano, muito embora não se fale nessas outras religiões em um direito canônico. Né? O direito canônico, propriamente dito, ele é oriundo do campo do cristianismo, mais precisamente do catolicismo romano. E ele retira suas regras dos preceitos divinos revelados, portanto, no livro sagrado do cristianismo, a Bíblia, né, lá no Antigo e o Novo Testamento. Portanto, a base do direito canônico será a Bíblia Sagrada. Tendo como base a Bíblia Sagrada, o direito, portanto, tem toda uma moralidade, toda uma discussão a partir, portanto, dessa reflexão bíblica e teológica. Aqui recai, portanto, uma questão muito importante, que é a questão da jurisdição eclesiástica, que passou a ser, portanto, competente para julgar todos os casos relativos, por exemplo, ao casamento e a maioria dos litígios que envolviam os direitos de família, por exemplo. Então, toda essa discussão envolvia, por exemplo, a questão do divórcio, passava, portanto, pelo direito canônico. Agora, o que nós vamos observar, portanto, nesse contexto, é que, a partir daqui, inicia, portanto, uma sacralização do direito na Idade Média. Ou seja, a dogmática, né, que começava, portanto, a se formar. E toda a reflexão sobre o direito e sobre a justiça passa por uma reflexão sobre o direito canônico. Aqui a gente tem um elemento bastante importante, né, nessa citação do Batista Neto, do Jonatas Batista Neto, em que ele diz o seguinte, que o mundo das ideias tornou-se quase um monopólio eclesiástico. Os clérigos ocupavam-se do pensamento científico e político, das novas técnicas agrícolas, nas propriedades da igreja, do governo papal, cujos métodos administrativos serviam de modelo para as outras cortes europeias, e até quanto à tática e às estratégias militares. Portanto, na Alta Idade Média, a partir do momento em que deixa de existir um poder judiciário organizado, né, as questões, as discussões, as contendas, os litígios
eram todos que ocorriam entre os indivíduos, eram todos regulados, portanto, pelo direito canônico. E a Igreja, portanto, passa a tomar para si o desenvolvimento dessas diversas áreas, né, do Estado, tá? Estando, portanto, presente em diferentes ou praticamente em todos os setores da sociedade medieval. A Igreja, portanto, é um espaço, também será, portanto, um espaço importante do exercício do direito. Quero convidar você, portanto, a fazer a leitura agora dos textos que estão propostos sobre essa nossa discussão sobre a Idade Média. Façam as leituras, façam as suas anotações e tragam para as aulas, então, para a gente poder fazer a nossa discussão em sala de aula. Um grande abraço para todos e todas e até o nosso próximo encontro.